Galera, hoje vamos falar sobre um tema importante. A gente vai falar aqui, fazer um vídeo mais curto. Vamos falar sobre morbidade e sobre os indicadores de morbidade, incidência e prevalência. É um tema importante para vocês saberem, tanto para concurso quanto para residência. Vamos lá. Primeiro a gente começa vendo aí a ocorrência de doenças, como é que se mede a ocorrência de doenças. Segundo o Roqueirol, no livro dela de Epidemiologia e Saúde, ela mostra assim, ó, dado uma série de dificuldades para se medir a saúde de uma população, é frequente ao se avaliar o nível de saúde da população buscar os dados de não saúde, ou seja, dados de morte de doença. Então, como é difícil até a gente conceituar a saúde, então, no geral, na saúde coletiva, em epidemiologia principalmente, a gente vai buscar dados de doença. Por isso que a gente vai analisar esses dados de morbidade. E aí no esqueminha vem mostrando na saúde, o início da doença, os sintomas, a história natural da doença, até como isso é tratado dentro do serviço de saúde, diagnóstico, tratamento e a consequência final, se será cura, controle, sequela ou morte do paciente. Morbidade. O que é morbidade? Na epidemiologia, quando a gente fala de morbidade, a gente vai pensar na taxa de portadores de determinada doença em relação à população total estudada. Isso é importante de vocês lembrarem, entenderem, para quando a gente for fazer o cálculo, é de extrema importância que vocês saibam o que colocar no numerador e o que colocar no denominador para a gente poder fazer o cálculo correto. Então, e a gente vai sempre analisar esse final da frase aí, que é em determinado local e em determinado momento. Vocês não podem esquecer disso, porque a prova ela pode fazer pegadinha exatamente com isso. Então vocês têm que saber como é que monta o cálculo, tanto o numerador quanto o denominador, e também analisar o local e o momento da doença. A quantificação das doenças ou esse cálculo das taxas e coeficientes de morbidade, mortalidade são tarefas essenciais para a vigilância epidemiológica e, portanto, para o controle das doenças. Dados de mortalidade, a gente não vai falar de mortalidade agora. Posteriormente eu vou fazer um vídeo também sobre mortalidade. Mas dados de mortalidade eles são úteis em doenças com alta letalidade. Porém, algumas doenças elas têm baixa letalidade. Por exemplo, as doenças mentais, artrite reumatoide, doenças musculoesqueléticas, elas têm baixa letalidade. Mais na frente a gente vai analisar a letalidade, mas a letalidade de forma simples é a capacidade da doença de matar. Então, para essas doenças, são extremamente importantes então que a gente analise os dados de morbidade. Agora, quais são algumas fontes de morbidade que a gente pode encontrar? Admissões e altas hospitalares, consultas ambulatoriais e da atenção primária, dos postos de saúde, os registros de doenças, portanto a gente pode buscar os bancos de dados, registro de prontuários em unidades hospitalares e serviços de especialistas. Por isso eu chamo a atenção, vejam na caixinha laranja, dados epidemiológicos devem ser de fácil acesso. Claro que na nossa realidade a gente encontra muita dificuldade, especialmente pela subnotificação da maioria das doenças, mas na teoria esses dados eles devem ser de fácil acesso para os profissionais de saúde, principalmente para as pesquisas. Agora, de forma simples, o que é incidência e o que é prevalência. Não esqueçam desses conceitos, porque esses conceitos são extremamente úteis para as provas. Sempre que a gente falar de incidência, a gente vai falar de número de novos casos da doença. Então, incidência, casos novos, não esqueçam. E prevalência vai ser a soma dos casos novos para os casos antigos. A prevalência é pense numa fotografia. A fotografia tira o momento atual. Pronto. Isso é a prevalência. Então, se a gente pensar nesse momento agora, quantas pessoas têm dengue, isso vai ser o dado de prevalência. Elas serão úteis, mais úteis, quando transformamos em taxas, e uma taxa ela será calculada dividindo-se o número de casos pelo número de pessoas que estão em risco, expressas em 10 elevado a n pessoas. A gente vai ver como isso é feito. Taxa de prevalência. A taxa de prevalência é o número de pessoas com a doença sobre a população em risco. Por que o número de pessoas com a doença? Lembrem que é o momento. Então, vamos analisar a população do Brasil. Quantas pessoas têm dengue hoje no Brasil? X sobre a população em risco. Quem é a população em risco para a dengue no Brasil? Toda a população brasileira. Vezes 10 elevado a n. A gente poderia colocar elevado a 100, elevado a 1000, elevado vezes 10 mil, vezes 1 milhão e por aí vai. A depender
do grau de atuação da doença na população. Então, se for, por exemplo, uma doença rara, a gente vai pensar sempre nessa multiplicação mais alta, vezes 1000, vezes 1.000.000. Se for uma doença muito prevalente, como é o caso do dengue, então vezes 100. Então, vamos trazer em percentual. Então, por exemplo, 10% da população brasileira tem dengue nesse exato momento. Agora, quais são os principais fatores que determinam a taxa de prevalência? A severidade das doenças. Isso porque, quando se aumenta o número de mortes, a prevalência cai, já que a prevalência vai analisar aquele momento. Então, vamos supor que no ano 2000, no Brasil, você tinha 1.000 pessoas com dengue. Se 500 pessoas morreram, então qual é a prevalência agora? 500, porque o número de mortes aumentou. Depois, a duração da doença. Tempo curto de doença significa menor prevalência. Quando a pessoa fica sadia, a prevalência cai. E o número novo de casos. Quanto maior for a quantidade de doentes, maior vai ser a prevalência. A prevalência ela pode ser determinada por muitos fatores que não são relacionados à causa da doença, portanto, ela não é útil para os dados de causalidade. Elas serão úteis na avaliação de necessidades em saúde, curativas ou preventivas, e no planejamento de serviços. Isso porque a gente vai analisar o momento atual da doença. Isso vai servir então para que o governo, para que a saúde coletiva possa estabelecer então todos os parâmetros que são utilizados para o tratamento de uma doença específica. E ela será útil para condições cujo início é insidioso e gradual, por exemplo, o diabetes mellitus. Agora, a taxa de incidência. A taxa de incidência, lembrem, incidência é casos novos. Portanto, a taxa de incidência vai ser o número de pessoas doentes no período sobre a pessoa tempo em risco. Essa pessoa tempo ela será dada por pessoa dia, pessoa mês ou pessoa ano. Então você vai analisar o período de tempo analisado e o número de casos novos que houve nesse período. Isso vai ser o denominador então pessoa tempo. A densidade de incidência ela vai levar em conta o período de tempo durante o qual o indivíduo esteve livre da doença e, portanto, o risco de desenvolver a doença. E a taxa de incidência cumulativa ou risco será o denominador da taxa de incidência cumulativa vai ser a população em risco no início do estudo. Então, quando você pensar num período de tempo qualquer, a população vai ser aquele início do tempo. Então, se a gente considerar a quantidade de pessoas ou a taxa de incidência do dengue no ano 2016, a gente vai analisar a população do Brasil no início do ano 2016. Então, em 1º de janeiro, qual é a população em risco? Porque pode ser que a prova ela coloque populações diferentes, ela coloque população no início do ano, no meio do ano, no fim do ano, para confundir vocês. Então, taxa de incidência cumulativa, a população vai ser a população no início do ano, que vai ser o período determinado com a qual a questão cobrar a questão. A incidência cumulativa, a gente bota então o cálculo, vejam, número de pessoas que desenvolveram a doença no período sobre o número de pessoas sem a doença no início do período, vezes 10 elevado a n. E a incidência cumulativa, ela é o risco de um indivíduo desenvolver a doença num período de tempo específico. Tá aí o conceito bem simples para vocês entenderem. Nessa imagem agora, a gente ilustra, né? Pensem aí, esse nível da água aí no tanque, ele é a prevalência. Então, a quantidade de doentes naquele período, né? Nesse momento, a fotografia, como a gente citou. A primeira torneira aberta à esquerda é a incidência, os doentes novos. Aumentando a incidência, portanto, também vai aumentar a prevalência. A torneira à direita, ela também vai trazer esses novos casos, porque serão doentes que imigram. Então, vamos supor que 10 pessoas venham de fora do Brasil para o Brasil com dengue. Então, são os doentes que imigram, também vão trazer casos novos. A torneira abaixo à esquerda serão as curas. Portanto, quem ficar curado vai sair, vai fazer diminuir a prevalência. Os doentes que emigram. Se eu tenho 100 pessoas com dengue que saem do Brasil, então eles vão emigrar. Portanto, eles também vão diminuir a prevalência. E a torneira à direita, os óbitos. Quanto maior for o número de mortes, também menor será a prevalência, como a gente já viu. Aqui agora mostra a tabela, essa tabela é do livro de Bonita, um livro que eu posso recomendar para vocês na área de epidemiologia. Ele mostra de forma simples,
a diferença entre incidência e prevalência. Então, no numerador da incidência, número de novos casos de doença durante um período de tempo específico, e de prevalência, número de casos existentes, novos e velhos, de uma doença em um ponto de tempo. E aí vocês podem analisar bem essa tabela como bonita traz no seu livro. Agora, interrelações, né? Essas relações entre incidência e prevalência. A prevalência ela depende da incidência e da duração da doença. Lembrem disso. Quanto maior for a incidência, maior será a prevalência. E quanto maior for o período de tempo da doença, maior também será a prevalência. Para doenças que a prevalência que a prevalência ela é pequena, ela é difícil da gente calcular, a gente pode usar esse cálculo. A prevalência ela vai ser incidência vezes o tempo de duração média da doença. Então gravem também esse cálculo, que ele pode ser útil nas provas de questão dos concursos, já que eles podem também colocar como pegadinha para tentar confundir vocês. Agora a letalidade, que eu falei no início do vídeo. A letalidade ela mede a severidade de uma doença e é definida como a proporção de mortes dentre aqueles doentes por uma causa específica em um certo período de tempo. Então tá aí o cálculo. Letalidade ela vai ser dada em porcentagem. Número de mortes da doença em um período de tempo sobre o número de doentes por determinada doença no mesmo período. Com exemplo clássico de doença letal em humanos, raiva. A raiva humana ela é considerada 100% fatal, então 100% letal. A pessoa adquiriu raiva, ela vai morrer. Então, raiva humana é um exemplo clássico de letalidade. Tá ok? Então a gente encerra esse vídeo sobre morbidade, diferença básica entre incidência e prevalência. Vamos continuar postando novos vídeos, tá ok? Abraço, tchau, tchau.